Primeiro livro dos Reis, como está em nossa liturgia, capítulo de número 8, de 12 a 21. Eu farei a leitura, os irmãos atentamente ouçam o que Deus nos diz, porque o Senhor fala, quando a sua palavra é lida, o Senhor está falando. Diz o texto: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a pregação da palavra. Ó Deus santo e bendito, nós sabemos, Pai, que os ministros da palavra devem pregá-la de maneira fiel, clara, de acordo com a sã doutrina, a tempo e a fora de tempo, e fazê-lo pregando todo o conselho do Senhor. Ó Deus, isso jamais poderá acontecer, de fato, se o teu Santo Espírito não abençoar os ministros da palavra. Por isso nós pedimos ao teu Santo Espírito, que em nós habita, Senhor, que através dele sejamos fiéis na pregação da palavra nesta noite, ó Pai, e que o mesmo Espírito que habita naqueles que pertencem a Cristo abra o entendimento, ilumine o coração, para que nós reconheçamos diante do texto a fidelidade do Senhor e confiemos sempre no Senhor e jamais nos esqueçamos de todos os seus benefícios para conosco. Assim, que Cristo seja glorificado enquanto ouvimos a sua palavra e aguardamos em nosso coração. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos em 1 Reis acompanhado Salomão levantando, edificando o templo do Senhor, aquele grande, imponente, majestoso edifício, no qual Deus condescendeu a habitar, no qual Deus desceu através de uma teofania, como vimos no último sermão, desceu numa teofania como em forma de nuvem, e ali o Senhor se fez presente e encheu toda aquela casa. Irmãos, aquele templo, aquele edifício suntuoso, levou 7 anos para ser construído, 7 anos para ser edificado. E agora, a morada, Nébora, minha irmã, terrena do Senhor, Bruno, querido, e Vanessa, estava pronta. Nós vimos também alguns sermões passados, licenciado Mateus, que houve um grande culto, uma grande festa celebrada por todo o povo, toda a congregação, Anita, de Israel, Sofia, quando ali se reuniram sob o comando do próprio rei Salomão e ofereceram sacrifícios, cantaram ao Senhor e foram, de fato, ali testemunhas da glória do Senhor através da sua manifestação. Nós vimos este grande culto e aprendemos princípios espirituais com ele, com este texto que nos falou deste culto. Agora, meus irmãos, quando o ápice, o culto havia sido realizado, agora ele termina com uma bênção que Salomão, de fato, coloca sobre o povo.
Este ato de celebração a Deus, de louvor a Deus, de adoração a Deus, porque Deus, como disse, decidiu habitar no meio do seu povo, morar naquela casa terrestre, né? Vocês se lembram que, como nós falamos aqui, a nuvem vindo sobre a casa era Deus aprovando o que Salomão fizera e então vindo a morar com o seu povo. E então o povo adora por isso, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua condescendência e estar entre pecadores para redimi-los, transformá-los, conduzi-los, guiá-los. E agora Salomão, como o pastor daquela congregação, o rei / pastor, abençoa o povo. Nós vimos aí no versículo de número 14, diz que voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação. E também, junto desta bênção, a querida Lidinai, a Heloísa querida Irineia, junto com esta bênção, Salomão também bendisse, exaltou, adorou ao Senhor e a sua fidelidade. Então nós temos dois movimentos aqui nesse texto. O primeiro é que Salomão abençoa o povo. E ele abençoa o povo falando bem de Deus, bendizendo a Deus, exaltando a sua fidelidade. Pois como vimos no texto, Deus se mostrou fiel em dois aspectos aqui que Salomão ressalta nesta bênção e nesse bem dizer de Deus que acontece nesse trecho que lemos. O primeiro é que Deus foi fiel em estabelecer o descendente de Davi no trono. Ou seja, Salomão diz, Deus prometeu ao meu pai que o seu descendente se assentaria no trono. Eu estou aqui no trono. Ou seja, Deus é fiel. Segundo, Deus prometeu que este filho de Davi, que sou eu, levantaria um templo, levantaria e edificaria uma casa ao Senhor. Eis aqui o cumprimento da promessa de Deus a meu pai Davi. Eis o templo que eu consagrei ao Senhor. Então Deus é fiel. Ele me colocou aqui, como havia dito ao meu pai que faria, e ele fez com que eu levantasse uma casa em seu nome, como ele também disse que o descendente de Davi faria. Então, em suma, o tema desse trecho é exaltação e adoração a Deus por sua fidelidade. O que Deus promete, ele cumpre. Valdir, Camila, o que Deus promete, ele cumpre. Vamos ver o texto então como se dá. Olha o versículo de número 12. Leiamos juntos? O início do versículo, até trevas espessas. Leiamos juntos. Então disse Salomão. Meus irmãos, aqui o rei está expressando o duplo mistério da imanência e da transcendência de Deus. Aliás, vocês perceberam que nós temos falado isso durante a liturgia. Transcendência e imanência de Deus. Ou seja, Deus é transcendente, Cida. Ninguém pode ter acesso a Deus. Ele habita em densas trevas. Ninguém pode achegar-se a Ele. Ele está além de nós. Ao mesmo tempo, este Deus transcendente condescendeu em habitar conosco, em fazer uma morada para Ele, em vir ter conosco. Então, este mesmo Deus, que é um Deus de longe, é um Deus também, Ana Luísa, de perto. Ele é as duas coisas. Ele é um Deus além do nosso alcance, mas em sua misericórdia quis se revelar, quis ter relação conosco, quis andar ao nosso lado. Então é esse mistério que Salomão começa a tratar aqui. Então ele disse, Salomão, o Senhor declarou que habita em trevas espessas. Irmãos, Deus é um Deus transcendente. Ele é alto e exaltado. Na verdade, ele está tão distante de nós que, como diz Salomão, ele habita em trevas, ele está envolto em trevas. A ideia aqui não é trevas espirituais, tá, irmãos? Que não é sentido espiritual. A ideia é de um lugar que nós não temos acesso, ok? A ideia de espessas trevas. Ninguém pode encontrar a Deus, ninguém pode achá-lo. Essa é a ideia. E essa ideia, ela é trabalhada em outros textos do Antigo Testamento. Lá em Êxodo 20, 21, a Bíblia diz que quando Moisés chegou para se encontrar com Deus e receber dele os 10 mandamentos, diz assim,
se achegou Moisés a nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 20, 21. No Salmo número 18 está escrito: das trevas Deus fez um manto, no qual se ocultou. Salmo 18, 11. Deus está oculto aos pecadores. Nós não temos como ter acesso a Deus. Esse é um dos grandes mistérios do ser divino. Deus está além da nossa compreensão plena. Há muitas coisas sobre Deus que nós não podemos ver ou saber. É claro, nós vamos falar da imanência de Deus. Deus se revela em muitas coisas, mas há muitas coisas também que nós não temos como conhecer da parte de Deus. Deus está além da nossa compreensão. Embora em muitas coisas ele se faz compreendido, porque ele quer. Mas Deus, em seu ser pleno, jamais pode ser compreendido exaustivamente. O profeta Isaías diz o seguinte: verdadeiramente, tu és Deus misterioso. Isaías 45, 15. Pois bem, irmãos, Salomão viu isso no templo. Pense só, há um teólogo chamado David Ralph Davis, que escreve que, ao mesmo tempo, quando aquela nuvem, aquela maneira que Deus se revelou ali naquele dia ao povo, à congregação e a Salomão, quando a nuvem, que era uma teofania, uma figura pela qual Deus se revelava presente, quando a nuvem tomou o templo, o edifício, vocês se lembram que Deus, ao mesmo tempo, se fez imanente, ou seja, foi uma manifestação de que ele estava presente ali, estava provando o que estava sendo feito, mas ao mesmo tempo a nuvem que revelou a presença de Deus é a mesma nuvem que o esconde. Veja, a mesma nuvem que revela que Deus está ali é a mesma nuvem que encobriu a Deus. Tanto que vocês se lembram que o texto diz que quando a nuvem tomou a casa, o que aconteceu com os sacerdotes, Renata? Eles tiveram que sair. Eles não puderam ficar. O mesmo Deus que é imanente é transcendente. O mesmo Deus que está perto está longe. Isso é um grande mistério de Deus. Mas veja, se nós agora na primeira parte ressaltamos a transcendência de Deus, que ele habita no alto e sublime trono, que ele é exaltado, separado, ele ao mesmo tempo, e esse é o mistério, ele se agrada em estar conosco. Ele deseja se fazer conhecido. Isso é maravilhoso. Ainda mais para nós pecadores, que não podemos nem merecemos ter comunhão com ele. Mesmo assim, ele tem prazer em se revelar a você e a mim. Por isso, Deus então nos convida a conhecê-lo e estar perto dele. Olha que maravilha, irmãos. Esse Deus santo, bendito, celeste, exaltado, inacessível em sua glória e natureza. Esse Deus é o mesmo Deus que nos revelou a sua vontade neste livro bendito, inspirado por ele, para que nós o conheçamos, ou conheçamos aquilo que ele nos quis revelar e a sua vontade para nós, para glorificá-lo e sermos bem-aventurados eternamente. Ele não era obrigado e nem necessitava se revelar a nós, mas ele o fez por sua graça e amor. E o ápice dessa revelação é Jesus Cristo, seu Filho. Deus se encarnou, Deus veio habitar conosco, o próprio Deus. Tanto que João, quando escreve da encarnação do Messias, do Cristo, do Jesus de Nazaré, ele diz: e vimos a glória de Deus, no unigênito dele, vimos a Deus. O Deus que nós não tínhamos acesso, jamais veríamos, está afastado de nós pela sua natureza, pela sua santidade. Este Deus veio ter conosco, ele não nos deixou sós, ele veio para habitar conosco, ele veio ser o nosso Deus e veio nos fazer seu povo. Que glória, irmãos! E como nós perdemos isso de vista, não? Não é verdade? Como nós temos a inclinação de tornarmos essas coisas tão rotineiras, como se não houvesse esse mistério todo. Nós estamos aqui hoje adorando este Deus, mas como nosso coração se inclina a tratar isso apenas como mais um domingo. É mais um domingo.
na nossa rotina de sempre. É mais um programa social, um evento, mas nunca o encontro com um Deus que é transcendente, que não pode ser achado, a não ser que Ele se dê a revelar. E é isso que acontece no culto. É isso que acontece no culto. Quando Cristo é pregado, quando a palavra de Deus é anunciada, Deus está se fazendo conhecido. Não percamos isso de vista. Jamais. Não perca um culto sequer. Não perca um culto sequer, se você puder. Se Deus te deu condição, não falte a um culto. Porque o Deus inacessível se faz imanente. Ele quer falar a você, Ele quer te abençoar. Ele quer ser o seu Deus, o seu marido, o seu Senhor, o seu protetor, o seu refúgio. Que glória! Que glória! Deus imanente, o Deus transcendente, veio até nós. Isso muda todo o nosso relacionamento com Deus, na verdade, a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Você já viu que tem gente que acha que por Deus ser imanente, por Deus andar conosco, por Deus ter se encarnado em Cristo, Ele pode ser tratado de qualquer maneira? Você já viu gente assim? Gente que se refere a Deus de uma forma irreverente. Só porque Deus se importou em estar conosco, agora parece que Ele é um de nós. E nós o tratamos de qualquer forma. Como o amigão, como o cara lá de cima, lembra-se? Como essas pessoas, e como nós, se agimos assim, não entendemos parte da natureza divina, que é a sua transcendência. Ainda que Deus condescendeu em habitar conosco, isso não torna Ele um de nós. Em sua santidade, em sua glória. Ele continua sendo Deus. Nós, pecadores, temos acesso a este Deus por meio de Cristo, seu Filho, encarnado. Mas Deus continua sendo Deus. O Deus glorioso, o Deus exaltado, Aline. Ele continua sendo quem Ele é. E nós devemos ter sempre ciência disso quando nos aproximamos de Deus. Por que o nosso culto é solene? Por que esse nosso culto é ordeiro, como a Bíblia requer? Como Paulo diz, lembra-se? Tudo seja feito com ordem e decência. Lembram-se? Aos Coríntios ele escreve. Por que isso? Porque nós cremos que ainda que este Deus que está conosco é um Deus amado e nos recebe em sua presença como filhos amados, e este Deus com quem temos intimidade de clamarmos Abba, Pai, é o Deus transcendente também, Júlia e Paulo. É um Deus santo também, Leonardo querido, Leandro. É um Deus poderosíssimo, é um Deus santo em sua natureza. Portanto, ao mesmo tempo que nós sabemos que Ele está conosco, que nos ama e nos perdoa e tem misericórdia, nós sabemos que Ele deve ser reverenciado, adorado com santo temor e tremor. Porque Deus é tanto transcendente quanto imanente. Isso muda toda a nossa relação com Deus. E deve ser assim. Mas vamos mais. Olha como Salomão continua. No versículo de número 13, ele diz assim, na verdade, versículo 13 e 14, na verdade edifiquei uma casa para a tua morada, ou seja, o Deus transcendente agora habitaria numa casa entre os homens, se tornaria imanente. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. E continua o texto dizendo, voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, quando se mantinha toda de pé. Então Salomão faz aqui o papel de um pastor ou de um sacerdote, ele é o rei, mas ele faz o papel de um sacerdote aqui, quando ele de fato consagra o templo e abençoa o povo. Era muito comum naquele tempo, irmãos, o tempo do Antigo Testamento e no Oriente também, no próximo Antigo, que aqueles que abençoavam estendessem as mãos para fazê-lo. O texto aqui não diz que ele fizera assim, mas era um costume da época assim o fazer. Quando o sacerdote ou aquele que liderava o povo espiritualmente, ele abençoá-lo, orar ou rogar pelo povo, estendia as mãos para que isso fosse feito. E é dessa prática que hoje nós temos no culto os ministros da palavra, quando vão abençoar o povo, eles também estendem a mão, lembrando deste costume do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, onde os líderes levantam as mãos e abençoam o povo de Deus segundo a sua vontade. Então Salomão assim o fez. Ele abençoou toda a congregação
que estava ali mantida em pé. E disse o versículo 15, e continuou Salomão dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a meu pai, a Davi, meu pai, e pelo seu poder, agora veja, cumpriu, dizendo, 2 pontos. Veja, falou a meu pai, falou pessoalmente a meu pai Davi, e pelo seu poder o cumpriu. Ele falou e cumpriu. Perceba? Deus falou pessoalmente a meu pai, e pelo seu poder o cumpriu. O que ele falou, pelo seu poder cumpriu. Daqui, então, meus irmãos, nós partimos para o tema central deste trecho da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que é a fidelidade de Deus, que foi bendita por Salomão. Salomão bendisse a Deus, exaltou a Deus, adorou a Deus por sua fidelidade. A bênção de Salomão focou na fidelidade de Deus. Irmãos, os outros deuses no Antigo Oriente Médio, eles não podiam ser fiéis, eles não davam segurança aos seus adoradores de uma futura fidelidade, ou de uma presente fidelidade, que assim seja. A ideia é que os deuses do Oriente Antigo Médio, eles, ainda que prometessem algo aos seus adoradores, o panteão, lembra que os antigos, né, no Antigo Oriente havia panteões de deuses, né? Haviam muitos deuses, né? Como havia também no panteão romano, no panteão grego. É um grupo de vários deuses, é um concílio de vários deuses. Então a ideia é de que quando um deus prometia fidelidade a um adorador, o outro deus, porque existiam vários deuses, poderia fazer com que aquele Deus não cumprisse a sua fidelidade ou a sua promessa. Ele podia revogar a promessa do outro Deus. Então, no mundo de Salomão, na época de Salomão, os deuses não prometiam. E se prometessem, não poderiam cumprir. Não havia o aspecto de fidelidade. Eles não poderiam oferecer. Mas nosso Deus, como é o único Deus vivo e verdadeiro, ele promete e cumpre. Ele é fiel. E aqui Salomão, dentro desse contexto de divindades pagãs, de falta de fidelidade, ele exalta o único Deus verdadeiro e fiel. O único Deus verdadeiro e fiel. Porque tudo que ele promete, ele cumpre. Meus irmãos, nós somos cercados também de falsos deuses, que prometem e não podem cumprir. Temos o mesmo problema com nossas próprias deidades ao nosso redor. Os pequenos deuses nos quais nós confiamos para que nos ajudem a dar conta da nossa vida. Adoramos, por exemplo, o prazer, não é verdade? Praticamos o hedonismo. Há quantas pessoas que vivem para o prazer? Quer seja ele sexual, quer seja ele de qualquer outra natureza. Mas o problema com Deus prazer é que os nossos apetites crescem a cada momento e nunca poderão ser satisfeitos plenamente. O Deus prazer promete, mas não pode cumprir. Pense nos desejos sexuais ilícitos, descontrolados de um homem ou de uma mulher. Promete o prazer, trazer satisfação, só que o nosso corpo morre a cada dia. O nosso vigor, o nosso apetite vai diminuindo a cada dia. Mas o nosso desejo não. Então, o prazer não poderá cumprir o que prometeu. Porque a nossa carne está sendo destruída. Ainda que nós tenhamos desejos dentro de nós, nós não temos condição de sermos satisfeitos por eles. Eles prometem, mas não podem dar. Não podem dar. Quando não destroem, quando esses prazeres, a entrega a eles, não nos destrói através de doenças, de escândalos. Mas há também aqueles que adoram o dinheiro, fazem do seu Deus do dinheiro, creem que ele pode ser fiel em suas promessas, mas depois descobrimos que o dinheiro não compra o amor, nem mesmo segurança. O dinheiro compra muitas coisas, mas não compra as coisas que de fato nós necessitamos. Não compra amor nem segurança. Eu estava me lembrando ontem, na reunião do Clube do Livro,
com os irmãos que aqui estavam, me lembrando ontem melhor, na reunião do Clube do Livro com os irmãos que aqui estavam, sobre aquele caso o dono de uma empresa alimentícia que foi morto pela sua mulher, e a mulher o matou com requintes de crueldade, cortou o seu corpo em pedaços. Um homem rico, um homem com dinheiro. Mas veja, este Deus, o dinheiro, ele prometeu amor e fidelidade dos outros, mas não deu nenhuma das duas coisas. Não deu amor e muito menos segurança. O Deus dinheiro muitos têm seguido, esperando ter segurança e amor através dele, mas não encontram. Mas, meus irmãos, há aqueles que fazem das outras pessoas os seus deuses, em quem encontrarão amor e segurança. Há pessoas que fazem de outros os seus ídolos, os seus falsos deuses. Sim, essa pessoa me dará amor, essa pessoa me dará fidelidade, essa pessoa me dará segurança, mas mais cedo ou mais tarde, nós sabemos disso, as pessoas nos decepcionam. Nós sabemos. Você certamente foi já decepcionado por alguém que é muito próximo a você. Talvez o seu marido lhe disse uma palavra desagradável. Talvez a sua esposa, sim, que te ama, é verdade, mas é uma pecadora como nós somos, te desrespeitou na frente de alguém. Talvez o seu filho, em quem você tanto investiu, não te ouve mais. Veja, os que fazem destas coisas, os seus deuses, e esperam ter neles segurança, amor e fidelidade, não encontrarão. Essas coisas, por melhores que sejam, uma vida sexual dentro de um casamento, dinheiro, parentes, elas não podem nos satisfazer, só Deus pode, porque só Deus é fiel. Só Deus é plenamente fiel. Ninguém que confia em Deus será frustrado. Se você confiar em qualquer outra coisa, você se frustrará. Você já sabe disso. Mas se você confiar em Deus, você jamais será frustrado. Você jamais se decepcionará. Porque Deus sempre cumpriu o que prometera. E o versículo 16 fala disso. Olha só o versículo 16. Desde o dia, disse o Senhor, em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Versículo 17 diz, também Davi, diz Salomão, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará. Irmãos, veja só, queridos, o versículo 16 é a palavra de Deus, dita aqui por Salomão. Então Deus disse, desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito. Por que Deus faz menção desse dia? O dia em que ele tirou Israel do Egito. Porque Deus está mostrando que ele é fiel. E ele continuará fiel para sempre. Deus está mostrando aqui, meus irmãos, que o fato do templo ser construído agora, segundo o que Deus prometeu que haveria de acontecer, já tem um princípio nisso estabelecido desde os tempos antigos. Ou seja, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não é esse templo especificamente que nos está trazendo essa novidade de que Deus é fiel. Deus sempre foi fiel. Quando Deus lembra de Abraão, quando em Gênesis, no capítulo de Gênesis, Deus faz cair pesado sono sobre Abraão e densas trevas o tomam ali naquele sonho, e ele se angustia ali, e Deus diz assim, os teus descendentes serão escravos durante 400 anos, mas depois eu virei e tirarei eles da escravidão com mão poderosa e os levarei a uma terra que mana leite e mel, uma terra segura. Deus prometeu a Abraão que libertaria, que tiraria os seus descendentes, que é Israel, o seu povo, do Egito. E Salomão está dizendo, essa fidelidade que nós testemunhamos em ver esse edifício construído, segundo o que Deus prometeu a meu pai, que o seu filho faria, não é de hoje,
ela é de sempre, porque Deus tirou o seu povo do Egito. Deus sempre é fiel, irmãos. Irmãos, sejamos honestos, sinceros, verdadeiros. Quando Deus falou em qualquer uma de suas palavras conosco, o que Deus diz na palavra que um dia nós, qualquer um de nós, sequer viu cair por terra? Viu acontecer o contrário? Jamais! Deus é fiel em tudo o que promete. Tudo o que diz, Ele cumpre. E meus irmãos, Ele diz aqui, Salomão diz, Deus tirou o povo do Egito, mas Ele não escolheu nesse momento um lugar para edificar uma casa para Ele. O que Ele prometeu a princípio era que estabeleceria Davi como chefe do seu povo. E isso aconteceu. Não foi? Deus está dizendo aqui no versículo 16, eu nunca disse a ninguém que eu escolheria um lugar para edificar minha casa quando tirei o meu povo do Egito. Eu nunca disse isso. O que eu disse foi estabelecer Davi como chefe sobre o meu povo. E foi isso que aconteceu. E aí Deus diz mais, depois Davi em seu coração quis construir uma casa em meu nome. Partiu de Davi isso. E eu achei bom o desejo dele. Mas falei com ele, olha, isso é bom, mas não é você que vai fazer. É o seu filho, o seu descendente, que edificará uma casa em meu nome. Deixa eu lhes falar aqui, essa promessa tem duplo cumprimento. Essa promessa de edificar uma casa em meu nome tem duplo cumprimento. O primeiro cumprimento, nós já sabemos aqui no texto quem que cumpre, Davi. Quer dizer, Salomão, melhor. Salomão, certo? Quem constrói aquele edifício, mas quem mesmo edifica um templo perfeito a Deus é quem? Jesus. Essa promessa, essa semente, nela está contida dois cumprimentos, o menor e o maior. O menor é com Salomão, o maior é com Cristo. Lembra do que Jesus disse? Destruir esse templo. Mas eu sou tão poderoso que em 3 dias eu o trarei de volta. Quando Deus falou aqui a Davi, o teu filho edificará um templo em meu nome, sim, no primeiro aspecto figurado, uma sombra, ele está falando de Salomão. Mas o cumprimento mesmo vem do grande filho de Davi, Jesus Cristo. Ele é o templo onde Deus é adorado. Ele é o templo, ele que adora a Deus verdadeiramente. E só nele, não em templos construídos por mãos humanas, só nele Deus pode ser adorado. Glória a Deus. É por isso que o Evangelho, é por isso que o cristianismo é Cristo. Não é denominação, não é presbiterianismo. É Cristo. O Evangelho é Cristo. Ele é o templo. E se nós estamos aqui longe dele, fora dele, então nós não somos de Deus, nem o adoramos. Pelo contrário, o provocamos a ira, longe do Filho dele. Ainda que estejamos aqui, só no Filho dele, ele é adorado. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro templo. E só se cremos nele, adoramos a Deus. Este é meu Filho amado, a ele ouvireis, nele eu tenho prazer. Cristianismo é Cristo, mais do que qualquer outra coisa. Ah, meus irmãos, sim. Essa promessa Deus cumpriu também em Salomão e finalmente em Jesus Cristo. Meus irmãos, a sequência desses eventos aqui, que Deus falou com Davi e disse, sim, Davi, esse seu desejo de construir um templo em meu nome é bom, mas quem vai fazer isso é seu filho. A sequência desses eventos, a maneira como Deus cumpre essas coisas, nos lembra que muitas vezes nós precisaremos esperar até que Deus cumpra as suas promessas. Certamente isso nos fala de muitas maneiras, não é verdade? Muitas das promessas que Davi recebeu de Deus não foram cumpridas em sua vida. Por exemplo, Davi não viu o templo cumprido, o templo levantado, a promessa sobre a casa. Davi não viu. Mas Deus prometeu a ele, o seu filho vai levantar uma casa em meu nome. E aconteceu o que Deus falou, mas Davi não viu. Davi morreu sem ver. Mas a promessa não caiu. A promessa se cumpriu. Às vezes você tem orado segundo a palavra de Deus.
pedindo a Ele que cumpra as promessas que Ele tem feito em sua palavra, as que Ele tem feito em sua palavra. E talvez eu e você morramos sem ver, mas Ele cumprirá tudo o que prometeu. Daí nossas orações nunca são em vão, se elas são fundamentadas nas promessas de Deus. Você pode orar e pode confiar, Deus cumprirá. Deus cumprirá. Às vezes você tem um filho fora da igreja, certo? Às vezes o seu marido não é crente, a sua esposa não é crente. E você tem orado por ele. E você deve orar assim: Senhor, o Senhor tem os seus eleitos. E eu sei disso. Senhor, eu desejo que meu filho seja um dos teus eleitos, que minha esposa seja uma dos teus eleitos, que meu marido pertença ao Senhor. E se assim é, ó Deus, traga-o a Cristo Jesus, leve-o a Cristo Jesus, porque eu sei que se ele for um eleito, o Senhor o salvará. Portanto, ó Deus, faça isso segundo a tua vontade, segundo a tua presciência, segundo a tua eleição, porque eu confio em tuas promessas. Se o meu filho pertence ao Senhor, salva-o, ó Deus, tenha misericórdia dele. E Deus cumprirá segundo a sua palavra, segundo a sua promessa. Mas ore. Ore. Eu lembro da mãe de Agostinho, Santo Agostinho. Agostinho não é o do seriado não, viu, irmãos? Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Santo Agostinho vivia uma vida imoral. A famosa oração dele, lembram-se? Que é tão conhecida, né? Senhor, dai-me castidade, porém não agora. Agora não. Quem sabe no futuro. E a mãe dele chorava muito por ele. Queria que ele se consagrasse a Deus. Até que então a mãe foi à igreja. E na conversa com o líder ali espiritual da igreja, ela chorava pelo seu filho. E o líder disse assim a ela: minha irmã, vá para casa. Deus não deixará de salvar um filho de tantas lágrimas. Vá em paz para casa. Deus não deixará de salvar um filho de tantas lágrimas. Porque Deus se compadece. Você tem orado mesmo pelo seu parente? Você tem chorado por ele? Você vê que ele está indo para o inferno? Você tem que ver isso. Você tem que ver isso. Você não pode entender que está tudo bem e daqui a pouco, se Deus quiser, ele se converte. Você tem que entender que ele está sob a ira e maldição de Deus e que ele irá para o inferno. Se você não entender isso, você jamais chorará como precisa fazer. Mas se você clamar ao Senhor, o Senhor te ouvirá. Porque Deus tem prazer em salvar. Ele tem prazer em salvar. Ele é infinitamente misericordioso. E as suas misericórdias não têm fim. Vá ao Senhor. Crê em sua fidelidade. Mas saiba que você pode morrer, ir à presença de Deus, sem ver a promessa cumprida aqui. Mas Deus cumprirá tudo aquilo que prometeu. Vamos terminar? Versículo 20 e 21 diz assim: assim, vamos ler juntos, por favor? Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito: pois me levantei em lugar do meu pai, Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei Deus de Israel, e nela constituí lugar, e estão as chaves da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando tirou da terra do Egito. Irmãos, quando Deus cumpre as suas promessas, Ele não só nos faz nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Ele não só faz isso. Em primeiro lugar, quando Deus cumpre a sua promessa que Ele nos fez em sua palavra, em primeiro lugar, Ele está exaltando a sua glória. Deus cumpre o que nos prometeu para a glória dele. Quando você recebe uma bênção que Deus prometeu em sua palavra dar,
Quando você tem orado a Deus para que Deus, por exemplo, uma promessa que Deus deu, de santificar todos aqueles que pertencem a Ele, e você tem orado por isso, para que você seja santo como Deus é, porque Ele prometeu fazer isso aos que lhe pertencem, e você tem orado para que Deus lhe dê santidade, e você, aí finalmente, pela graça e poder dEle, você vence aquele pecado com o qual você estiver lutando anos após anos, então isso lhe dá alegria, certamente isso lhe dá prazer e regozijo, mas acima de tudo, isso é um testemunho. O que Deus deu a você como bênção, segundo o que Ele prometera, é um testemunho da glória dEle, de que Ele é fiel. Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor mesmo é fiel, porque o Senhor fez o que prometeu. As bênçãos, que são o cumprimento das promessas de Deus, sim, nos fazem nos alegrarmos diante dEle. Mas, acima de tudo, tem como fim principal a glória de Deus. O grande propósito de Deus ao ser fiel ao seu povo é glorificar a si mesmo. Quando Deus é fiel ao seu povo, segundo não que nós imaginamos que Ele prometeu, mas segundo o que Ele de fato prometeu em sua palavra. Quando Deus é fiel ao que Ele prometeu em sua palavra ao seu povo, sim, Ele está fazendo um benefício a nós e nós nos alegramos por isso. Mas, acima de tudo, Ele está buscando a sua própria glória. E atenção, ao fazer isso, irmãos, Deus não está sendo egoísta ou egocêntrico. Por que quando nós buscamos a nossa glória, nós somos egoístas e egocêntricos? Com razão, por quê? Irmãos, porque nós somos pecadores. Nós não merecemos glória nenhuma. Então, se qualquer um de nós viver buscando glória própria, nós estamos fazendo algo injusto. Porque nós não merecemos glória nenhuma. Mas quando Deus age conforme a sua natureza, buscando a sua própria glória, Deus está sendo justo, irmãos, porque Ele merece a glória. Ele é um ser glorioso e nada lhe cabe tão bem como toda a glória. Então Deus não é egocêntrico, nunca será. Deus é justo, porque se Ele glorificar algo além dele, Ele está contradizendo o seu ser. É por isso que Deus tem, por assim dizer, que buscar sempre a sua glória. Porque Deus é o mais glorioso dos seres. E se Ele não fizesse isso, Ele seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é justo. Portanto, irmãos, quando Deus está buscando a sua glória, Ele simplesmente está reconhecendo a verdade que está no epicentro do universo. Deus é o ser supremo, o único que é infinitamente digno de louvor. Além disso, meus irmãos, é bom que todos nós reconheçamos essa verdade, porque quando conhecemos a verdadeira glória de Deus, podemos entender o nosso lugar no universo e entrar num relacionamento correto com o nosso Criador. Nós não vivemos para a nossa própria glória. E o que Deus nos dá como benefícios não é para nos gloriarmos em nós mesmos, mas para reconhecer a sua fidelidade em nos dar aquilo que prometer em sua palavra e então adorarmos na beleza da sua santidade em toda a sua glória. E eu termino aplicando essa verdade. Você já vivenciou a fidelidade de Deus em sua própria vida, como Salomão a vivenciou no reino de Israel? Lembremos, meus irmãos, e você se lembre, de que tudo que Deus tem feito por você deve redundar em louvor e adoração para a glória dele. Como Salomão fez. Tudo isso, meus irmãos, que Deus tem feito por nós aqui, disse Salomão à congregação de Israel, é porque ele é fiel. E assim, Salomão, naquelas bênçãos, segundo a promessa, deu glória a Deus. Deus está fielmente fazendo o trabalho de sua salvação em tudo o que ele nos tem dado. Deus é fiel em nos chamar. Ele nos chamou pelo Evangelho, se você já é um crente. Ele nos justificou pela obra de Cristo na cruz. Ele então nos adotou como filhos, dos quais ele é o Pai, e tem nos santificado segundo o que prometera. Em breve, como ele já tem feito tudo isso, segundo a promessa dele, em breve
Ele será fiel em também nos glorificar, nos fazendo plenamente a imagem de seu Filho. Deus nos prometeu tudo isso: nos chamar, nos justificar, nos adotar, nos santificar e nos glorificar, como diz o apóstolo Paulo. Deus prometeu tudo isso e em Cristo Ele cumprirá cada palavra que nos prometeu. Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o amém, o sim. Todas as promessas que Deus nos prometeu a pecadores, em Cristo, se nós cremos nele, temos nestas promessas o sim. Será feito a vocês por causa de Cristo. Então Deus prometeu nos salvar. Mas como Ele fará isso a pecadores? Em Cristo há o sim de Deus. Eu os salvarei por meio de meu Filho, ainda que vocês sejam como nós somos, irmãos, pecadores. Irmãos, às vezes nós somos tentados a pensar que Deus não tem sido fiel a nós. Então isso se deve, de fato, a uma falta de atenção nossa. Ou então a uma esperança nossa que Deus nunca prometeu. Não é verdade? Às vezes, ou nós não estamos meditando na palavra para sabermos quais são as promessas que Ele nos deu, e portanto nós achamos que Ele não está sendo fiel porque nós não prestamos atenção nas promessas. Elas estão se cumprindo, mas como nós não conhecemos as promessas, nós não sabemos que elas estão se cumprindo. Ou então nós estamos esperando algo que a Bíblia não prometeu. Deus não prometeu prosperidade financeira. Deus prometeu apenas que satisfará as nossas necessidades diárias. Ele nunca prometeu que vai fazer todos nós ricos. Ele nos prometeu o pão nosso, aquilo que é necessário diariamente. Foi o que ele falou na Bíblia. Não espere mais. Ele também não prometeu, meus irmãos, uma vida livre de sofrimento. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele prometeu apenas, e é poderoso para cumprir, que estaria conosco em cada provação, antes de levar-nos para a sua glória. Foi o que ele prometeu. Ele nunca prometeu que nós estaríamos livres de tribulação. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos tribulação nesse mundo. E às vezes nós nos decepcionamos com Deus porque nós estamos passando por tribulação. Mas ele nunca disse que nós não passaríamos. Ele disse que estaria conosco. Veja, corrijamos as nossas expectativas quanto às promessas de Deus. Mas ainda, irmãos, Deus também não prometeu revelarmos o futuro, dizer o que vai acontecer a cada dia para nós. Ele prometeu apenas que nos daria a orientação que precisamos para o dia de hoje. Lembra? O dia de amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Confie em Deus no dia. Amanhã Ele proverá. Mas Ele nunca disse que todo vai revelar a você, tudo vai acontecer para você se preparar anteriormente. Não, nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Nós sabemos que o Deus fiel estará conosco. Isso nos basta. Nesse caso, irmãos, então, o nosso problema pode ser que nós sejamos impacientes demais ao aguardar a hora de Deus, esperando algo de Deus que Ele não prometeu. Precisamos então nos focar e conhecer pela graça aquilo que Ele nos prometeu em Sua palavra. E nisso esperarmos, porque certamente Ele cumprirá a seu tempo. Eu termino com o puritano Matthew Henry. Ele fala sobre cada bênção que recebemos, nas quais temos prazer, voltar-se em adoração a Deus. Tudo o que nos alegra, que recebemos da parte de Deus, deve voltar em glória a Deus, por sua fidelidade para com os filhos dos homens. O puritano Matthew Henry diz o seguinte, abre aspas, o que nos serve como prazer, deve servir também como louvor a Deus. De tudo o que nos dá prazer, devemos dar o louvor a Deus. Devemos devolver a Deus a ação de graças que sua fidelidade merece. Ou seja, em outras palavras, todas as bênçãos que Deus prometeu e nos tem dado e que nos alegram, devem fazer com que nós vamos a Deus com gratidão por sua fidelidade. Senhor, eu tenho sido abençoado, porque o Senhor em Cristo prometeu me abençoar.
E o Senhor tem feito isso. E eu tenho uma fé confiante, ó Deus, que o Senhor fará infinitamente mais no futuro, porque o Senhor é fiel. O Senhor seja louvado por sua fidelidade. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de gratidão por tudo quanto Deus tem nos feito. E tudo que Ele fará é em Cristo, porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele fará. Confiemos sempre no Senhor e esperemos sempre nele. Amém.